Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último editorial do dia, né? Vamos lá, tem muita coisa acontecendo. Os Estados Unidos, eles fizeram um alerta que, a partir de agora, inclusive foi um congressista norte-americano, que os Estados Unidos têm o poder, os meios, os mecanismos e a lei para matar, para tirar a vida do ditador Nicolás Maduro. Você sabe como que chega isso, né, aos ouvidos do Maduro? Como um sinal de alerta, né, pânico para o Maduro, inclusive porque já existe um precedente nesse sentido e eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Outro ponto que eu vou falar também é justamente sobre navios iranianos que chegam aqui no Brasil, sancionados pela OFAC, e o Brasil permitiu que ele atracasse aqui no porto de Santa Catarina, o que vai gerar uma reação óbvia do governo norte-americano e do Donald Trump, no meio de um, vamos dizer assim, de um momento em que os petistas estão comemorando um sinal do Donald Trump para o Lula. Vamos entender tudo isso que está acontecendo? A coisa não está brincadeira, está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muito louca a situação do Brasil e do mundo. E você que chegou aqui agora, né, no seu canal preferido de geopolítica, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Qual é o ponto principal, né, sobre o Trump mandando recado aí para o Maduro, tá? Vem cá, pessoal, vocês devem lembrar do Qasem Soleimani, né? O Qasem Soleimani, para quem não sabe, é essa figura aqui. Ele era, né? Era porque já se foi, né? CPF cancelado. Era o líder da Guarda Iraniana, o chefe supremo da Guarda Iraniana, enquanto Donald Trump era presidente no seu último mandato. E aí os Estados Unidos, se valendo da legislação dos Estados Unidos, né, internacional também, argumentou a adequação a regras internacionais de combate à corrupção, ele simplesmente muriu, né, o Qasem Soleimani, né, esse líder iraniano. Na época, né, se fez um auê gigante, né, em 2020, isso aí gerou muita repercussão. Eu não estou de luto, há um mix de reações no todo iranianas sobre a morte de Soleimani. E aqui, né, eles falam que alguns comemoraram, né, alguns social medias e usuários expressaram um mix de reações sobre a morte do mais poderoso, né, e influente comandante militar, general Qasem Soleimani, num ataque aéreo, né, dos Estados Unidos em Bagdá em janeiro, né? E aí, né, algumas pessoas se manifestaram na época se os Estados Unidos estavam no poder de fazer aquilo ou não. O fato é que o Trump fez, usou as regras, nunca foi questionado, processado, nem nada pela ONU, e a ONU reconheceu que o Trump estava dentro das regras internacionais. E por que eu falei do Qasem Soleimani? Por que eu resgatei esse caso? Porque ele foi citado agora no possível, vamos dizer, assassinato do ditador Nicolás Maduro. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis Política. Congressista dos Estados Unidos alerta que Maduro pode ser assassinado. Por quem? Por Donald Trump, justamente pelo Donald Trump. Um congressista norte-americano, membro do subcomitê de defesa, alertou que Nicolás Maduro pode ser assassinado, assim como o ex-general iraniano Qasem Soleimani foi. A nova ameaça contra o presidente da Venezuela surgiu na terça-feira, durante entrevista do deputado Mário Dias Balart ao jornal República USA. De acordo com o deputado, o líder chavista tem 3 opções diante do cerco dos Estados Unidos no Caribe, visando cartéis de drogas, como o que é apontado como chefe, o de Los Soles, né, que é o cartel pelo qual Maduro é apontado como chefe. Lembrando a vocês que os Estados Unidos fizeram o mesmo que eles fizeram quando eles tiraram a vida do Qasem Soleimani. O Donald Trump, né, editou um decreto à época falando, né, que o grupo
defendido pelo Soleimani, era uma organização terrorista e, para tanto, jogou mísseis que explodiram o carro, né, que estava com mais 2 ou 3 pessoas, que o Soleimani estava, explodindo o carro e matando o Soleimani na hora, tá? E aí o Donald Trump acabou de editar agora um decreto também, dizendo que os Estados Unidos está oficialmente em guerra contra os cartéis de droga, em especial da América Latina, o que inclui o cartel de Los Soles. E que toda baixa, né, que toda morte que venha de qualquer membro, líder dos cartéis de drogas agora, é considerado uma baixa de um soldado de guerra. Ou seja, assim como não é crime de guerra quando um soldado ucraniano abate um russo ou um russo abate um ucraniano, não é considerado crime quando, né, um soldado norte-americano abate um traficante de drogas aqui desses cartéis considerados terroristas na América do Sul, que foi dada até uma lista sobre quais seriam os cartéis. Lista esta, que é secreta, foi enviada a organizações das Nações Unidas. E tem gente especulando que grupos como o PCC e o Comando Vermelho poderiam estar nessa lista também, mas nada disso é oficial. Uma delas, né, insinuou o parlamentar, seria fugir, as 3 opções, né, que o Maduro tem. Uma delas, insinuou o parlamentar, seria fugir da Venezuela. Caso contrário, disse Balart, Maduro pode ser alvo de uma operação semelhante à que assassinou o ex-general do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Qassem Soleimani, considerado um dos principais militares do Irã à época. E olha só a ironia, nós estamos falando do Irã. Vai ter outra notícia que envolve o Irã e o Brasil, ainda nesse editorial. O ataque ocorreu em 2020, no Iraque, e foi uma ordem direta do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Soleimani morreu após o carro que ocupava ser atingido por 2 mísseis disparados por meio de um drone norte-americano, o MQ-9. E aí ele continuou, ele disse que a terceira alternativa para o Maduro, acredito, ser a de Soleimani, afirmou Balart, ou seja, o assassinato do Maduro. Soleimani era um membro do governo iraniano e das Forças Armadas, e também um terrorista, e estava desfilando impunemente pelo mundo, até que o presidente Trump chegou à Casa Branca e disse, chega, chega, e eles tiveram de encontrar Soleimani em pedaços, certo? E aí ele insinuou aqui, né, que provavelmente o próprio Maduro também pode ser encontrado em pedaços. Aí a grande questão que fica é, você que está acompanhando tudo isso, você acha que o Donald Trump teria o sinal verde para fazer isso contra o Maduro? Você prefere que o Maduro se entregue ou você prefere que o Maduro fique no poder? Se você é de esquerda, né, da turma da esquerdinha, da left people, eu sei que você prefere que o Maduro fique no poder, né? Você faz até dancinha. Tô com o Maduro, né? Mas se você não é, se você é um conservador de direita que opta pelas liberdades, uma das 3 opções estão apostos aí. Que ele renuncie, que ele fuja ou que ele vá para a vala, né, para o CPF cancelado. Qual das 3 opções você acha que o Donald Trump vai optar? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas já que a gente citou o Irã, olha que terrível, mas muito terrível mesmo, coincidência, que eu tenho certeza que o Marco Rubio, que é o secretário do Donald Trump, que foi designado para falar com o Lula, deve estar observando essa matéria assim, com o coração cheio de amor para poder falar com o Lula depois. Publicação do Frederico Dávila. Navios sancionados pela OFAC do Irã aportam em Santa Catarina com o aval do governo Lula. E aí, antes que você fique, nossa, Sandro, mas o governador de Santa Catarina deixou. Só para lembrar, portos são federais, tá? Atracou no porto de Santa Catarina, mas não é o Jorginho Melo que manda. Os portos e aeroportos, né, são federais. Então, não é o governo do estado que tem qualquer possibilidade de vetar a entrada ali, né, do navio do Irã, tá? Então, o Jorginho Melo tem nada a ver com isso. O navio derruba de bandeira iraniana e sancionado pela agência americana OFAC, atracou no porto de Imbituba, em Santa Catarina, portando 60 mil toneladas de ureia. A embarcação pertence a Pardis
Petrochemical, né? Empresa ligada ao regime de Ebrahim Raisi, conhecido por financiar a Guarda Revolucionária do Irã, braço militar acusado de apoiar grupos terroristas. E aí, eis que essa turma, né, essa figura, está aqui, atracado, no solo brasileiro. Isso aí vai ajudar muito o Lula a bater um papinho com o Trump ou com o Marco Rubio, pode ter certeza disso. Enquanto o mundo livre reforça sanções contra regimes extremistas, o governo Lula abre as portas do Brasil para aliados de ditaduras e inimigos do Ocidente. Essa atitude ignora alertas de segurança internacional e expõe o país a riscos diplomáticos e a riscos morais. Lembrando que o Brasil ainda está sob o risco, né, por estar comprando, né, petróleo russo. E isso aí pode, né, acabar sancionando o Brasil em 100%. Tá? O Brasil não pode servir de refúgio para quem ameaça a liberdade global. Essa conivência do governo petista com regimes autoritários mostra que a política externa de Lula não defende a soberania nacional, mas se alinha aos interesses de ditadores, aos interesses de terroristas. Aí a grande questão é, mas e a soberania? Ninguém vai falar da soberania agora? Tá tudo bem? Ditadores, guerrilheiros, navios sancionados por serem terroristas, atracando no nosso porto, isso não impede, não interfere na nossa soberania? Opa, alto lá, talvez você aí, aplicadorzinho do direito, tenha dito, olha, mas não interfere na soberania, porque o Brasil deixou? Mas não deveria. Quem fez, fez de forma ilegal, porque dentro da Constituição, se tem uma cláusula que é pétrea dentro da Constituição, é o combate ao terrorismo. Então, mesmo que deixou, é uma violação à nossa soberania. Não tenha dúvidas disso. O Jeffrey Chikini fez um vídeo falando justamente, né, sobre esse navio que atracou aqui no Brasil. Dá uma olhada na fala do advogado e candidato ao Senado pelo Paraná, Jeffrey Chikini, pré-candidato, só para deixar claro. Gente, o governo brasileiro está tentando de todas as formas ser sancionado pelo governo americano, ainda mais, e não está conseguindo, mas está se esforçando bastante. Navio iraniano atracou hoje de novo no Brasil. O navio iraniano sancionado pelo governo americano, de uma empresa iraniana sancionada pelo governo americano, atraca no Brasil, e o Brasil, burlando a sanção americana, comprou ureia dessa empresa. Gente, isso vai dar ruim. A legislação americana diz que quem de qualquer forma tenta blindar a sanção americana, favorece uma empresa, uma pessoa física e jurídica sancionada pelo governo americano, recebe sanções secundárias. O Brasil está brincando com o perigo. Não pode fazer negócio comercial com uma empresa sancionada pelo governo americano, sob pena de sofrer sanções também. Quais seriam essas sanções? Primeiro, multas exorbitantes e até mesmo a proibição de fazer negócio com os Estados Unidos e com empresas americanas. Se o Brasil, burlando essa sanção americana, continua fazendo negócios com empresas sancionadas, pode vir a ser sancionado e não poderá mais fazer negócios comerciais com os Estados Unidos e com pessoas jurídicas americanas ou que atuam nos Estados Unidos. É brincadeira, gente, o que esse governo brasileiro está fazendo. Que desserviço à nossa economia. Como pode aceitar um navio iraniano em nosso território e fazer negócios com uma empresa iraniana sancionada pelos Estados Unidos? Eu não descarto essa possibilidade desse governo brasileiro estar querendo mesmo se afastar dos Estados Unidos. Por isso, está forçando uma sanção, como me parece que está bem claro. Pois é, aí se a sanção vem todo mundo dessa esquerdinha barulhenta, gritando, feito um bando de gazela. Mas a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Pois é o cara que deixa atracar navios iranianos aqui. É um navio de uma empresa sancionada, com compras, né, de insumos, de ureia, e aí, se vem a sanção, a culpa é do Eduardo Bolsonaro, o traidor do Brasil.
É uma bela de uma piada isso, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar da Carla Zambelli. Meu amigo, parece que a notícia não é boa, tá? Ainda não entra na minha cachola o que essa mulher foi fazer para Itália. Se ela não deveria ter ficado nos Estados Unidos, era lá que ela estava, nos Estados Unidos. Mas se alguém tem a resposta aí, deixa no comentário. A justiça italiana nega recurso e Carla Zambelli continua presa. Pois é. A justiça italiana negou o recurso da deputada federal Carla Zambelli, presa há mais de 2 meses. A defesa buscava reverter a decisão, que rejeitou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar por risco de fuga. A Zambelli permanecerá presa enquanto espera o processo de extradição, que pode levar mais de 1 ano, disseram os especialistas da UOL. A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada em maio a 10 anos de prisão pelo caso da invasão do hacker ao sistema. E aqui é que moram alguns detalhes, tá? Quando muitos me perguntaram, mas peraí, o Tagliaferro não foi preso. O porquê que a Carla Zambelli foi presa? Justamente por isso aqui, tá? A Carla Zambelli foi condenada por algo que também é crime lá na Itália, tá? Ou seja, invadir o sistema, né? O sistema do Poder Judiciário. Tá, Sandro, mas o Moraes não poderia ter julgado. O Moraes era o réu, a vítima do caso e o juiz, certo? Aí entra na seara do trâmite do processo, das regras processuais. Se é possível ou não é possível, não é o que a Itália julga. Então, quem orientou a Carla Zambelli ir para os Estados Unidos, para a Europa, pelo amor de Deus, que orientação mais ruim que deram a Carla Zambelli. Porque é o seguinte, os Estados Unidos já reconhece o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, como um violador de direitos humanos. Não matou a aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Agora, o que acontece? Lá na Itália, primeiro eles julgam as causas processuais, o mérito, vamos dizer assim. Ou seja, peraí, o que ela fez? Não, ela invadiu o sistema de segurança da justiça e implementou dados falsos. Essa é a acusação. Teve o devido processo legal lá no Brasil? Pois é, deve ter tido. Porque quem observa o devido processo legal, o rito, o trâmite do processo legal é o processo legal brasileiro. A Itália só vai observar, é crime aqui também ou não? É isso que ela observa. A não ser que agora o advogado vai ter um trabalho triplicado para provar que o Alexandre de Moraes é um violador. E até então não é o que o advogado conseguiu mostrar, né? Não é o que o advogado conseguiu provar até agora. Não à toa, ela permanece presa. Também, a Zambelli foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Outro crime também que pega aí, né, a Carla Zambelli e dá uma bela de uma dor de cabeça para ela, né, para Carla Zambelli. E não à toa, né, por causa disso, justamente, né, que ela está sendo sancionada. Aqui, a Vista Pátria também publicou isso aqui. Procurador da Justiça italiana se manifesta contra a soltura da Carla Zambelli. E aí, né, eu vi uma matéria onde falava sobre os argumentos que ele utilizava contra a Carla Zambelli. Nesses argumentos, ele utilizava justamente o argumento de que, olha, tais dados, quais fatos imputados a ré Carla Zambelli mostram que ela tem apresenta risco de fuga, uma vez que os crimes imputados são puníveis, e enfim, é por isso que ela se manteve presa, né? Não sei de quem foi a ideia de manter a Zambelli, né, lá na Itália. Eu não orientaria de forma nenhuma. Eu falava, filha, fica nos Estados Unidos, que aí eles já sabem quem é a pessoa que te condenou, tá? Em uma nova audiência, desta vez na Corte de Cassação da Itália. E olha só, a mesma que o Tagliaferro passou. Só que por que o Tagliaferro não ficou preso? Olha, o Tagliaferro não saiu com arma
indo atrás de ninguém, a acusação contra ele não é de ter invadido o sistema do CNJ, e não estou entrando no mérito se ela fez ou não fez, se é justo ou não é justo, mas é quem julgou que é a vítima. Não poderia. Mas no caso do Tagliaferro, a acusação do Moraes é de que ele divulgou fatos. E aí ele falou, opa, eu fiz denúncias. O cara que está pedindo a minha prisão é o cara que eu denunciei. Ficou fácil para provar, né? Ou seja, não teve uma ação delitiva que é imputada como crime também na Itália, tá? E ele não foi condenado também, eis um agravante a mais, né? No caso da Zambelli. O procurador da Justiça deu parecer contrário ao recurso da deputada federal Carla Zambelli, presa no país há mais de 2 meses. A decisão dos juízes ainda sai hoje ou amanhã. Vamos lá. Mas não só pancada levou a direita também levou vitória, né? Nesse dia de hoje, né? Derrota em relação a Carla Zambelli, né? Que ficou agora presa por tempo indeterminado, até que a extradição seja julgada, mas, né? Pode ser que ela tenha que cumprir a pena determinada pelo STF do Brasil dentro da Itália. Não esqueça isso também, tá? Não quer dizer que a hora que for julgada a extradição, julgou a extradição, não vamos extraditar, solta ela. Não, ela pode ter que cumprir a pena, porque a Itália reconhece que teve o juiz natural aqui no Brasil, né? É brabo, é tenso. Relator pede arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Você lembra que corria um processo de cassação contra o Eduardo Bolsonaro? Você deve lembrar disso. Pois é. Aí o relator analisou o caso e falou que o PT tá doido, o PT tá perseguindo o Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo o papel de parlamentar dele, ou seja, derrotão para o PT, né? O relator foi corajoso, né? Entrar na mira, inclusive do STF, assim. O relator da ação contra Eduardo Bolsonaro, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o Marcelo Freitas, que é do União Brasil, decidiu nessa quarta-feira pela inadmissibilidade do pedido do PT para cassar o mandato do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo arquivamento da ação. Foi concedida a vista coletiva e o colegiado ainda precisa votar o parecer, mas o relator já pediu o arquivamento. Agora, se a casa entender que mantém o relatório, não há cassação do Eduardo Bolsonaro, mas ainda está correndo o processo, tá? O PT acusa Eduardo Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar por agir contra o Brasil nos Estados Unidos, onde mora desde março desse ano. Eduardo é defensor das sanções impostas pelo governo Donald Trump, incluindo o tarifaço, a cassação de vistos contra autoridades e a imposição de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa do magistrado com base na lei Magnitsky. O Alexandre Freitas alegou que as sanções parlamentares são invioláveis e protegidas pela Constituição e que não se pode relativizar esse direito. Apesar da contundência das críticas, também negou que Eduardo possa ser responsabilizado por decisões dos Estados Unidos. Parabéns, né? Relatório bem feito, um relatório bem, né, fundamentado aí em relação ao Eduardo Bolsonaro. Então, veja aqui, né, o voto do relator para arquivar o caso do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. A apresentação parte de uma premissa equivocada, a de que o representado seria, de alguma forma, responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. Boa. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas é, em essência, ato de soberania. No caso dos Estados Unidos, tais decisões são prerrogativas exclusivas de seu poder executivo e, em alguns casos, do Congresso norte-americano, conforme seus próprios marcos constitucionais. O que eu venho dizendo há muito tempo é que a decisão é do Trump. Jogar essa responsabilidade, essa culpa contra o Eduardo Bolsonaro é, no mínimo, né, muita torpeza. É perseguição clara e escancarada, tá? Dá uma olhada só, né, no que eu digo para vocês. Imagina se fosse o Eduardo Bolsonaro
indo até os Estados Unidos e falando, olha, estão perseguindo o meu pai. E aí o Trump ia olhar e falar, meu amigo, tem nada que fala sobre isso. Você tá doido. Dá a linha daqui. Ora, ele fez denúncias. A denúncia é algo que está aberto e possível para qualquer um. Assim como a Gleisi fez, né, à época, quando o Lula foi preso. Quantas denúncias na ONU, denúncias internacionais aconteceram. Agora imagina, vem e faz-se uma denúncia na ONU. Lá na ONU resolve sancionar o Brasil. Quem fez a denúncia é traidor da pátria. Ah, vá às favas. Faça-me o favor. Que argumento mais ridículo. O relator tá muito certo nesse caso aqui. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. O Ronaldo Caiado falou, né, que essa atitude do Celso Sabino aqui é literalmente mau caratismo, né? Uma indecência. Foi como o Ronaldo Caiado descreveu o fato dele abandonar as métricas do partido para ficar no barco do Lula, que é um ministro, né, que era do União Brasil e que foi intimado para sair do governo Lula e não quis sair. Então, foi isso que o Ronaldo Caiado falou sobre o caso. Acompanhe a fala dele aqui dizendo que fica no governo Lula. Bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar desenvolvendo os trabalhos que eu venho fazendo no Ministério do Turismo. Tenho apoio de boa parte da bancada. A gente tem trabalhado com o diálogo, buscando junto à administração do partido esse entendimento. Pois é. E aí, resolveu ficar no governo Lula, que mostra que o governo Lula está ganhando uma certa força, tá? Tá ganhando uma certa força. Mas também sofreu outra derrota, né? Essa aqui é uma nota oficial do Partido Progressistas, tanto do Arthur Lira quanto do Ciro Nogueira. Após reunião realizada nessa quarta-feira, as bancadas do Progressista, na Câmara e no Senado, deliberaram por fechar a questão contra a MP 1303. É essa medida provisória que busca aumentar impostos no Brasil, sancionar impostos no Brasil. A decisão reafirma o compromisso do nosso partido com o povo brasileiro de impedir qualquer aumento da carga tributária no Brasil. Você precisa entender que o brasileiro já não aguenta mais, já não suporta mais pagar impostos. Está insuportável a situação do brasileiro em ficar pagando aí impostos e mais impostos e mais impostos. Ele já não suporta mais tudo isso. Então, né, o PP aqui, né, mostrando, claro, rompimento com o governo Lula, em conjunto com a União Brasil, vão travar aí a medida provisória e pode ser que o Lula e o Haddad sofram uma derrota gigantesca mesmo, né, sem precedentes, essa derrota, né, que esse governo gastador pode sofrer. Vamos lá, pessoal. Última publicação que eu vou fazer agora, ó. Urgente, ainda sobre o caso do relator. Relator inocenta Eduardo Bolsonaro e deixa Globo furiosa. O relator disse que é ato soberano dos Estados Unidos. Escuta só. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui. Parte de uma premissa equivocada. A de que o representado seria, de alguma forma, responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas é, em essência, ato de soberania. No caso dos Estados Unidos, tais decisões são prerrogativas exclusivas de seu poder executivo e, em alguns casos, do Congresso norte-americano, conforme seus próprios marcos constitucionais. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui, na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou para vocês.
o que ele apresentou ali na argumentação como relator, quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando, não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não tá batendo, porque vocês escolheram um relator eles sabiam que ele ia fazer isso. Então é só para dar uma satisfação, dizer a gente não deixou parado, ou era para de fato resolver? Tá difícil, né, Valdo? Olha, Andréia... Vai chorar não, né? Pelo amor de Deus, né? Voto totalmente jurídico, bem feito e argumentação séria. Para quem entende um pouquinho de direito internacional, sabe que o ato do Trump é um ato de soberania dele, né? E a responsabilidade pelas sanções não é da denúncia. O Brasil já, vamos dizer que facilitou demais a perseguição aos denunciantes, deixando os denunciados impunes, né? Isso é o que se tornou o Brasil, que se tornou uma grande vergonha, né? Vamos lá, pessoal, ó, para encerrar aqui, queria falar para vocês, para entrarem em contato aí com a Imigra Mais, tá, pessoal? Vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho da Imigra Mais. Tô até procurando o banner aqui para vocês, não tô achando. Olha o tanto de matéria que eu separei aqui para tratar com vocês aqui. Algumas já foram até tratadas com vocês aqui, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Você que está nos acompanhando aí, você está vendo que loucura que está se tornando o Brasil, a busca incessante, né, fora de lógica em sancionar você com mais e mais impostos, apertar você com mais e mais impostos, isso aí está se tornando insustentável, tá? Então, entre em contato, eu vou deixar o link aqui na descrição com a Imigra Mais, né, que é a nossa empresa aí, que vai estar ajudando você a fazer a imigração tanto para o Paraguai quanto para o Uruguai, tá? É muito importante você entrar em contato aí, tá agendando, né, uma consulta conosco aí, tá bom? Logo, logo a gente já vai estar organizando o Paraguai para vocês. Estou no Paraguai, né, agora já organizando tudo, montagem de escritório, estrutura de tudo, para poder estar fornecendo para vocês também. Mas, antes de mais nada, para você que quer guardar dinheiro, o Uruguai é a melhor opção, tá? Mesmo com o Paraguai, o Uruguai é a melhor opção, é mais fácil e rápido de você abrir uma conta. O sistema de conta bancária no Paraguai não é tão simples, tá? Então, para você que está precisando agora, o Uruguai, e quer guardar dinheiro, quer fazer investimentos em dólar, o Uruguai é uma opção mais viável, por ser mais barato, por ser mais rápido a retirada da cédula e mais fácil também, tá certo? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer enorme, uma honra enorme poder estar aqui trazendo um pouquinho mais de conteúdo com vocês. E a gente volta, tá? Daqui a pouquinho com mais um editorial direto para vocês, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.